estamos na quarta aula do nosso intensivão da cidadania italiana. E é muito legal. É muito legal que cada aula que passa, a gente está mais próximo do reconhecimento da nossa cidadania italiana. E não importa se eu consegui minha cidadania italiana há 15 anos atrás, há quase 16 anos atrás, toda vez que eu gravo essa série de aulas, eu fico tão emocionado, fico tão excited, porque eu falo, meu Deus do céu, eu vivi tudo isso que vocês estão vivendo. Então, é muito legal poder ver a coisa se construindo, tá? Então, enfim, sem mais delongas, vamos lá. Agora que você já tem a certidão do seu antenato italiano em mãos, é hora de verificar se ele se naturalizou brasileiro ou não. Eita, Fábio, como é que é? Pois é. A CNN ela tem como objetivo garantir que o italiano não tenha deixado de ser italiano. Vai fazer sentido, prometo. Essa CNN, essa certidão negativa de naturalização, ela tem como papel exatamente isso. E antes de falar especificamente dela, vamos fazer aqui deixa eu contar duas historinhas para você. Vamos imaginar que o italiano, seu Dante Causa, nosso Dante Causa, vamos imaginar que ele nasceu em 1890, tá? E aí, ele chegou no Brasil em 1912, se casou, começou a ter os seus filhos, como era normal naquela época, né? Não tinha televisão, era dá-lhe filho. E aí o que acontece? Em 1920, ou seja, já bem estabelecido ali e tal, ele teve o filho que é o seu Dante Causa, ali, o filho do Dante Causa. Então, aquele filho que faz parte da sua linha. Porque, normalmente, os nossos Dante Causa, os nossos antenados italianos, já tiveram vários filhos e um deles é o que continua a nossa linha. No meu caso, como você tem acompanhado nesse curso, o filho do italiano, o filho do vô Jordão, que me dá direito, que era que era o avô do meu pai, era o avô Luiz. Então, assim, veio o Giordano, Luiz, Briana e Flávio e eu. Então, só que o Jordão, o vô Jordão, que era, na verdade, chamava Giordano Barbiero, ele não teve só o Luiz, ele teve uma porrada de outros filhos. O Luiz era o filho que faz parte da minha árvore. Então, eu quero que você tenha essa ideia quando eu falo. Qual é o italiano que faz parte da sua árvore? Então, vamos imaginar que nasceu em 1920. E aí, lá em 1940, ele recebeu um convite lá, eles moravam numa cidade pequena, né, na nossa história, e era muito bem quisto na cidade, era um comerciante, e alguém falou assim, você não quer ser escrivão aqui? Você não quer trabalhar aqui na prefeitura? Puxa, aí é um salário bom. E ele falou, mas o que eu preciso para ser funcionário público? Você precisa se naturalizar brasileiro. E como que eu faço isso? Você faz um pedido para o governo brasileiro e o governo brasileiro vai te dar, então, vai conceder, através de um decreto do presidente da República Federativa do Brasil, ou República Geral do Brasil naquela época, ou República dos Estados Unidos do Brasil, mais especificamente, dependendo dos inícios dos 900, e aí você ganha, né? Você passa a ser cidadão brasileiro. E aí, como cidadão brasileiro naturalizado, você tem direito, então, a prestar concursos, ter cargos públicos, etc. Então, nessa nossa historinha aqui, ele nasceu, chegou no Brasil, teve o filho e se naturalizou. 20 anos depois que esse filho nasceu. O que acontece na prática? O que aconteceu na prática na nossa historinha? O filho nasceu antes da naturalização dele, que foi em 1940 na nossa historinha. Então, o pai ainda era cidadão italiano, porque naquela época a legislação italiana dizia o seguinte, que os cidadãos italianos que fossem ao exterior e se naturalizassem, optassem por uma cidadania estrangeira, eles automaticamente abdicavam da sua cidadania italiana. Então é por isso que isso daqui é tão importante. Hoje em dia não é mais assim. Mas naquela época era. Hoje em dia nós conservamos a cidadania italiana ainda que a gente se naturalize. Por exemplo, digamos que eu vá morar na Holanda e depois de alguns anos lá, a Holanda me dê direito a ter o passaporte holandês. Eu posso ter tranquilamente, me naturalizar holandês, que eu não perco a minha cidadania italiana. Mas naquela época não era assim, tá? Então, nesse caso aqui, viu? O filho já tinha nascido, o pai era italiano, o pai só foi perder a cidadania italiana em 1940. Ok, ele recebeu a cidadania do pai e segue o jogo. Agora vamos pegar uma outra historinha que eu criei aqui para você também, que é o seguinte. Mesma história. O italiano nasceu em 1890, foi para o Brasil em 1912, em 1920 ele recebeu o convite. Aqui a gente inverte. Então, em 1920,
Ele recebe o convite, ele já tinha alguns filhos, recebeu um convite, se naturalizou brasileiro em 1920 e passados-se alguns anos ele teve um filho em 1940. Neste caso, neste momento aqui, ó, neste momento aqui, em 1920, quando ele opta pela cidadania brasileira, é como se tivesse uma linha do tempo aqui, ó. Até o dia da naturalização ele era italiano, a partir da data da naturalização ele deixou de ser italiano, ele só era brasileiro. E esse filho nasceu neste momento, na linha do tempo em que ele só era brasileiro. Logo, o filho nascendo depois da naturalização, o pai já tinha deixado de ser cidadão italiano, então ele não recebeu a cidadania italiana do pai. Então, isso serve para você que está buscando seus documentos, de repente, daqui a pouco a gente vai entrar no site, tá? do Ministério da Justiça. Eu vou fazer isso aqui ao vivo com você. Vou até colocar meu iPad aqui de lado. E aí você vai ver, se por um acaso você for um dos poucos casos de que você não tem uma CNN, mas sim uma CPN, então se o seu italiano se naturalizou, não está tudo perdido. Porque como você viu nas historinhas, se a naturalização foi feita depois que o filho já tinha nascido, não muda absolutamente nada do seu processo, tá? E quando que a gente pede a CNN? Por que a gente está no começo do curso falando de CNN? Porque ela é pedida em 2 momentos. Neste momento que nós estamos, então você acabou de conseguir a certidão italiana, não adianta você tentar buscar a CNN antes de chegar a sua certidão italiana em mãos, você vai ver daqui a pouco o porquê. Então, neste momento, a gente está verificando se existe o direito. Porque se neste momento aqui, você recebeu a certidão italiana da Itália, entrou no site do Ministério da Justiça, descobriu que ele se naturalizou antes do nascimento do filho, você não tem mais direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Então não tem por que continuar esse curso, deve que continuar buscando os documentos no Brasil. Simplesmente não adianta me mandar uma mensagem dizendo não, mas eu posso entrar via judicial. Não tem. A legislação é clara. Ele deixou de ser italiano por livre e espontânea vontade naquele momento e perdeu o direito. Felizmente, eu conto nas mãos, nesses 15 anos, quase 4.000 jogos de documentos analisados, eu conto nos dedos de uma única mão as pessoas que perderam o direito ao reconhecimento por causa disso. É muito raro que isso tenha acontecido, tá bom? Então, as chances são que você não é uma dessas pessoas. Mas, é nesse momento, então assim, logo no início a gente já faz o pedido da CNN e depois você vai pedir novamente quando a gente estiver preparando efetivamente os documentos no Brasil para trazer para a Itália, para fazer o processo no Brasil. Mas aí a gente vai falar disso mais pra frente, tá bom? Inclusive no mapa da cidadania italiana você vai ter muito mais clareza destes 2 momentos, porque lá tem a sequência lógica, tá? Então vamos lá. Vamos fazer na prática? Então vamos. Eu já deixei aqui separadinho o site, tá? Ó, eu quero que você coloque no Google Ministério da Justiça, certidão negativa de naturalização. Ah, Fábio, você podia colocar o link aqui direto, né? Poderia. Só que esse link pode mudar a qualquer momento. Por quê? Porque o povo no Brasil adora mudar sites do governo, enfim. Então, nada melhor do que você colocar Ministério da Justiça, certidão negativa de naturalização. Neste momento apareceu isso daqui, ó. Apareceu 2, tá vendo? O gov.br, obter certidão negativa de naturalização, e o primeiro aqui que é o deste.mj.gov.br. Tanto faz um ou outro, tá? Primeiro até acho que é mais fácil porque já vai na página direto. Ó, a CNN ela é pedida da seguinte forma. Aqui são os seus dados, tá? Aqui são os dados do italiano. E depois você repete os caracteres, deseja solicitar aqui e clica aqui no botãozinho que por um motivo fica aqui do outro lado, emitir. É só como eu aproximei a imagem, ele não está aparecendo o botão, mas ela fica assim, tá vendo? Ele fica aqui do lado. É muito ruim o site. Eu não sei por que eles não colocaram esse botãozinho aqui embaixo, mas é assim que é, tá? Então assim, ó, deixa eu só fazer o seguinte para gerar CPF. Eu vou gerar um CPF qualquer aqui, porque ele vai me pedir um CPF. Então eu vou gerar um de código só para dar menos trabalho pro Felipe, tá? Então, faz de conta que o meu CPF é esse daqui, ó. Ctrl C, volta lá. Porque eu vou ter que simular aqui um pedido. Então, ó, nacionalidade. Aqui a gente está falando da gente, tá bom?
Qual é a minha nacionalidade? Brasília. Só de começar a digitar Brasília. CPF do interessado. Nome do interessado, Fábio Barbiero. Qual é o sexo do interessado? Qual é o grau de parentesco com a pessoa que eu estou buscando? Aqui eu vou colocar tetraneto, você pode colocar trineto, que na verdade não tem nenhuma relevância para a CNN em si, tá? Motivo da solicitação, aquisição de cidadania. Indicar país, começa a digitar Itália. E pronto. Então aqui são os seus dados e Itália. E aqui começa os dados do seu antenato italiano. E aqui nós estamos, no primeiro momento, verificando se ele não se naturalizou brasileiro, tá? Não é ainda a CNN que a gente vai usar no nosso processo. Então, a primeira coisa, nome. Qual que era o nome dele? Lembra que eu te falei que você precisa ter a certidão de italiano em mãos? Se você não tem a certidão de italiano em mãos, não tem por que você estar nessa aula e nessa página. Não faz sentido, porque você não vai ter as informações necessárias. Aqui, o nome tem que estar exatamente como consta no extrato per assunto dell'atto di nascita ou no certificato de battesimo. Então, no caso aqui, ó, eu colocaria Giordano Barbiero, sexo masculino, nome do pai dele, Cipriano Barbiero, como está na certidão italiana, nome da mãe, Mattea Trevisan, data de nascimento, coloque a data correta, eu não lembro agora, mas vou colocar aqui 18/2/1863. E país de nascimento, Itália. E antes de você clicar aqui para gerar o númerozinho e colocar enviar, viu essa setinha aqui, ó? Mais. Para que ela serve? Ao clicar em mais, o sistema incluirá mais um campo de pesquisa de nomes. Por quê? Quando a gente pesquisa se o nosso dante causa se naturalizou brasileiro, a gente precisa colocar as variações do nome dele que ele utilizava no Brasil, que aparecem em outros documentos. Embora aqui a gente está mais verificando se ele se naturalizou ou não, e antes de... a gente ainda não tem todas as certidões brasileiras em mãos, mas a gente já tem uma ideia de como era o nome dele brasileiro, certo? Então, por exemplo, no meu caso, no Brasil ele se chamava, ele era conhecido como Jordão Barbiero. Pode ser que tivesse um Jordão em algum documento, Barbieri. E aí você pode colocar até 9 variações. Terminou de colocar as variações todas, lembrando que a primeira tem que ser sempre o nome dele exatamente como consta na certidão italiana. Aqui você vai repetir os caracteres que está aqui em cima, 8GDD, desejo solicitar, estou de acordo, deixa eu só diminuir aqui para aparecer, tá? E emitir. Se ao clicar em emitir aparecer esta janela aqui, ó, isso é uma certidão negativa de naturalização com o seu número. Então, aqui está dizendo que o Departamento de Imigrações, a Secretaria Nacional de Justiça, certifica que não consta nenhum pedido de naturalização em nome de Giordano Barbiero, ou Jordão Barbiero, ou Jordão Barbieri, ou Giordano Barbieri, filho de Mattea Trevisan, de Cipriano Barbiero, nascido na data de 18/2/1863. Então, é isso que precisa. Às vezes as pessoas falam assim, Fábio, saiu um documento lá, mas está negativo. Mas tem que ser negativo. O objetivo é esse. O objetivo é que ele não tenha se naturalizado, tá? Então, saiu uma CNN aqui, show, pode continuar correndo atrás do seu processo, porque ele não se naturalizou. Então, a gente viu isso na prática aqui. Fábio, uma outra coisa, eu não estou com os documentos ainda em mãos, eu não sei qual que era o nome dele abrasileirado. Aqui eu deixei alguns para você, tá vendo? Jordano era Jordão, Pietro Pedro, Giovanni João, Giuseppe José. E lá no blog minhasagapor.org, coloca lá, nomes italianos. E aí já vai aparecer uma lista gigante com os abrasileiramentos, ou seja, os nomes italianos que depois eles eram utilizados no Brasil. E aí você já vai conseguir fazer toda a linha do seu pedido de CNN, beleza? E é isso. É simplesmente assim. Já conseguiu? Tem a sua CNN em mãos? Só partir agora para o próximo passo, que é começar a preparar o seu jogo de documentos. Agora que você viu que não existe esse impedimento de uma eventual naturalização, bora partir para o próximo passo.